A biblioteca, vista como templo do saber, não condiz com a necessidade cada vez maior de atrair mais leitores. Biblioteca tem que ser acessível, um lugar alegre, arejado, que recebe. A nossa disposição, senador e caros amigos aí das bibliotecas, é exatamente trabalhar um período e assim que resolvi atender a solicitação da ministra Marta Suplicy e do então ministro Mercadante para retornar ao comando do Plano Nacional do Livro e Leitura, o ano passado, foi justamente num compromisso que eu entendo que é histórico para o Brasil. É um compromisso histórico porque nós perdemos a mão, ou o bonde da história, há anos atrás, quando as instituições do livro, da leitura, da literatura, das bibliotecas, também se perdeu com a extinção do Instituto Nacional do Livro e de todas as instituições que se sucederam. E nós não podemos construir um país de leitores se nós não tivermos a institucionalidade necessária, a firmeza de uma política de Estado permanente, portanto, que nos vá dar as diretrizes para que nós tenhamos cidadãos leitores, plenos leitores, e não apenas os 26% de leitores plenos que temos no país hoje, conforme os últimos dados do INAF. Faixa de 26% que permanece inalterada desde que se começou a pesquisa. Aumentamos o índice de alfabetizados, mas a faixa de leitores plenos continua inalterada. São só 26% da população alfabetizada. Uma vez eu estava num debate com adolescentes e um deles me perguntou: como é que você vê que é o céu? Uma pergunta dessas que toma a gente de surpresa. E na hora eu não sei, porque eu disse: olha, o céu para mim é um lugar onde a gente tem a eternidade na vida e todo o tempo livre. E é dentro de uma biblioteca onde os anjos são bibliotecários. A gente não tem perigo de não achar um livro. Mas aí eu pensei uma coisa triste. Se esse for o céu, nossos 13 milhões de analfabetos não entrariam. Nossos milhões de meninos e meninas que abandonam a escola antes de terminar o ensino médio, poucos entrariam, porque a maioria não adquire o gosto pela leitura mesmo sabendo ler. Ou seja, nós somos um país condenado as pessoas não entrarem nesse céu metafórico que seria uma grande biblioteca. E eu não tenho visto nas conversas entre os bibliotecários e bibliotecárias a ideia de uma revolução na educação de base. Eu não tenho visto como compromisso do Conselho Federal de Biblioteconomia, por exemplo, uma campanha pela erradicação do analfabetismo. Vocês estão deixando de ter 13 milhões no Brasil, que não sabem o beabá. E eu não sei quantos, mas falo em percentagem, mas 40% da população que é analfabeta funcional, ou seja, sabe o beabá, mas não entra numa biblioteca, porque não é capaz de ler. É preciso que o movimento de bibliotecários e bibliotecárias, a meu ver, entre num grande movimento pela leitura. Isso significa educação. A nossa educação não fabrica leitores. Então, para que a biblioteca? Gostei muito, senador, daquele chamamento que o senhor faz à classe para nós assumirmos a nossa responsabilidade. Eu acho que as bibliotecas, isso não foi falado aí nessas belas, palavras a respeito da biblioteca, elas surgiram nos países, na maioria dos países adiantados, em consequência do apreço que aquelas sociedades tinham pela educação e pela cultura. Eu fico pensando que nós podemos, como bibliotecários, talvez seja o momento de nós liderarmos isso. Quem sabe pode acontecer o contrário, as bibliotecas serem espaços de estímulo à educação e à cultura. Isso é uma coisa que eu acho que nós precisamos pensar muito. Acredito que a biblioteca não é só para a pessoa alfabetizada. Quero que todo brasileiro seja alfabetizado. Tá? Mas ela não é só para o alfabetizado. Ela é para o analfabeto também.
Então, apesar de termos que lutar com certeza pela melhoria no nível de alfabetização, a gente não pode ainda olhar a biblioteca como aquele espaço que só entra o leitor. Não, é para o não leitor. E esse não leitor vai lá dentro, muitas vezes, se transformar em leitor. Apesar de ser a nossa realidade, a maioria dos nossos municípios terem uma biblioteca que não é uma biblioteca dentro dos padrões e dentro das diretrizes, né? Eu acredito que nós avançamos um pouco nesses últimos anos. E eu acho que isso tem que ser reconhecido aqui, por todos nós também. Não sei se vocês foram conhecer a Biblioteca do Estado do Rio de Janeiro, que acaba de ser inaugurado. Tá? É uma biblioteca que seguiu todas as diretrizes que o governo vem dando. Tá? Ao Ministério da Cultura, e que levou 6 anos para ser construída. Tudo está muito difícil, é muito difícil dentro do governo, a burocracia é impressionante e que inviabiliza, muitas vezes, esses investimentos em bibliotecas. Mas nós temos tido um histórico, sim, de investimentos e teremos a abertura da Biblioteca de Maceió, no Acre, em vários lugares que são bibliotecas exemplares no nosso país, porque eu não ouço isso. Né? Parece que no Brasil não tem nada. E tem sim. É pouco, sem dúvida, é muito pouco, tá? Mas tem. Precisamos sair um pouco da questão da valorização da biblioteca por meio de valores que são extremamente subjetivos e muito abertos à discussão. Eu queria chamar a atenção da biblioteca e instituições semelhantes para a economia do país. A biblioteca, ou uma rede de bibliotecas que compre livros, não que os peça a editores por doação, ela fortalece, sem dúvida alguma, a indústria editorial. Que ela compre livros segundo os interesses das comunidades a que servem, não segundo os interesses de burocratas sediados aqui ou ali que fazem seleções aleatórias. Então, ela é importante como um fundamento da indústria editorial, seja ela do livro em papel, seja ela do livro digital, que abre, então, uma outra discussão. Uma outra questão é que a biblioteca não é apenas um lugar de memória. Não, é um lugar onde nós construímos a memória social e a memória individual também. Foi mencionado aqui, isso é muito importante, que ela é um local de encontro, claro. Ela é um local de encontro, ela é um local de diálogo, é um local onde as pessoas constroem não só suas memórias individuais, mas também a sua memória social. Então não é esse conceito estático de memória, algo que está lá e que deve servir para preservar a nossa identidade social. Não, é algo mais. Então é trazer a coisa para uma discussão bem terra a terra. Passou-se o tempo em que bibliotecas eram elitizadas, que guardavam conhecimento, que poucos poderiam entrar. Passou o tempo em que eram considerados templos do saber. Hoje, bibliotecas são equipamentos, são instituições que permitem que todos possam acessar. E eu lembro ainda o caso de países do exterior que têm bibliotecas públicas com acesso à rede mundial de computadores. Todos podem entrar. Moradores de rua passam todos os dias para verificar seus e-mails, suas informações, e as bibliotecas lá estão. E elas não são lugares fechados, que entra pouco luminosidade, ar. São lugares de muita vida, muito envolvimento, de pessoas inspiradas que querem resolver o maior dos problemas do ser humano, que é a falta de informação para obter conhecimento. No próximo bloco, livros, leitores, dinheiro. E raras das nossas 200 mil escolas têm biblioteca.